Você acredita em mal olhado? Você acredita no olho gordo? De fato, será que essas coisas existem? Se sim, por que você acredita que sim? Não, eu não acredito nessas coisas. Por que você não acredita que não? Coloque no comentário desse vídeo sua interpretação e sua experiência com algo relacionado a isso. O que de fato é olho gordo? O que de fato é mal olhado? O mal olhado de fato ele existe mesmo? Você tem alguma experiência que pode comprovar esses fatos? Então, a gente vai trabalhar hoje com esse tema e você vai sair catequizado. Existe de fato isso? O que a igreja fala sobre o assunto? Existe algum ensinamento da igreja que nos orienta a entender sobre o assunto? Dentro do entendimento católico, o que significa essas palavras? Eu preciso ter sal grosso dentro da minha casa para me livrar das pessoas que têm mal olhado? Eu preciso ter olho grego para me livrar das pessoas que têm sangue ruim? De onde surgiu então essas palavras? Vamos entender agora com mais profundidade. Dentro do ensinamento católico, o vídeo é católico, o vídeo é aberto para todas as religiões com muito respeito e amor, mas a centralidade do canal Jean Maria Doutrina Católica é formar e trazer ensinamento sobre a doutrina da Igreja Católica ao povo cristão católico para aí edificar nossa fé, nos aproximar da salvação eterna com a graça e a misericórdia de Deus. Então, o que é de fato o olho gordo? Vamos entender agora, primeiro, para você que está em sua casa e tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, abra sua Bíblia em Eclesiástico, no capítulo 1, no versículo 24. Eclesiástico, capítulo 21. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 24. Me perdoa. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Eu errei. Sabedoria 2, 24 diz assim: é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio a aprovarão. Sabedoria, capítulo 2, no versículo 24. Mais uma vez repetindo para ficar confirmado, sem sombra de dúvida e confusão. Bem, vamos por parte entender a profundidade desse assunto. O que de fato é olho gordo? O que de fato quer dizer então mal olhado? De fato essas forças existem? Bom, por parte, ela existe e por uma parte é superstição. Vamos destrinchar esse assunto para entender totalmente. E você que me acompanha já vai deixando sua curtida, porque sua curtida ajuda muito a potencializar esse vídeo. Deixe também seu comentário do que você está achando do vídeo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas agora possam entender com mais profundidade esse assunto. Bem, por parte existe e por parte não. Por que por parte não existe? A linguagem que fala de mal olhado e a linguagem que fala sobre olho gordo, ela não vem do consentimento católico. Essa linguagem pertence a quem pratica a religião, tanto o espírita como quem pratica a religião do candomblé. Eles são de outras religiões. E por que essa mentalidade ela se mistura entre o povo cristão, causando confusão? É por isso que eu falei no vídeo, vamos por parte. Bem, todos nós sabemos que o Brasil ele foi descoberto por Portugal. E no princípio aqui do nosso país, o Brasil, sabemos que ela foi ali escravizada pelo povo africano. Foram buscar o povo africano na África e colocado nesse país para ter como escravo. E então, esse povo, quando foi buscado na África, tinha seus costumes, tinha sua vida, tinha seu método de viver, e ao passar a ser escravo, eles foram obrigados a se adaptar a novos costumes, foram obrigados a se adaptar a novas leis que nada tinha a ver com o seu modo de vida. Essa linguagem do olho gordo, essa linguagem do mal olhado, ela pertence ao espiritismo, ela não vem do consentimento católico. Então, o parte da superstição é a pessoa acreditar. É bem importante, antes de dar continuidade a esse vídeo, pessoal, esse vídeo é sobre doutrina católica. Aqui não é uma crítica, aqui não é um ataque a outras matrizes. Quem é de outras religiões, vive conforme sua religião coincide. Aqui é um ensinamento para o povo cristão católico batizado. No entanto, cada pessoa que entra aqui no canal é sempre bem-vindo,
Peço caridade e respeito no comentário, amém? Agora, dando continuidade. No entanto, nós entendemos que parte para nós católicos, em nosso ensinamento, em nossa doutrina, entra como superstição. Nós não precisamos ali utilizar do sal grosso, nem do olho grego para nos proteger. Por quê? Porque nós não acreditamos necessariamente, aqui é o ponto X do vídeo para você entender realmente, nós católicos apostólicos romanos não devemos dar credibilidade, não devemos acreditar, não devemos publicar recentemente que existe de fato o olhado e o olho gordo, porque não faz parte de nossa religião. Não faz parte do ensinamento da nossa igreja. Não faz parte do nosso cotidiano, da nossa doutrina. Essa linguagem, essa meditação, esse entendimento não coincide com nossa fé. Essa linguagem, essa maneira de pensar, ela foi se entrando dentro do ensinamento cristão e causando confusão para alguns cristãos católicos por conta do sincretismo religioso. Como foi relatado no princípio do vídeo, quando o povo africano ele vieram como escravo para o Brasil, tinha seu modo de pensar, tinha o seu modo de viver, e então sua maneira de pensar trazia consigo para nós essas superstições. Para ele pode acreditar, para nós católico cristão não acreditamos, e foram se misturando, dando-se aquilo que a igreja chama de sincretismo, junções de religiões. Na verdade, esse vídeo será um esclarecimento. Católico não acredita em olho gordo. Católico não acredita em mal olhado. Mas Jean, você quer me dizer que isso não existe de fato? Eu tenho experiência na minha vida que tem coisas que eu não consigo explicar. Eu posso relacionar o mal olhado? Foi por isso que eu falei no princípio do vídeo, vamos por parte. A parte que é a superstição e que não coincide com nossa fé, já foi relatada. A parte que coincide com nossa fé cristã e faz sentido, acabei de ler aqui para você. Para mim e para você, católico cristão batizado, não existe olho gordo, não existe mal olhado, mas existe sim a inveja. A inveja é aquilo que causa muitas vezes aquilo que você interpreta por mal olhado e por olho gordo. Nós vimos aqui na Sagrada Escritura, em Sabedoria, no capítulo 2, no versículo 24, que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Veja, por inveja. Então muitas vezes a inveja ela é pessimamente mal interpretada. O mal da inveja ela é muito mais profundo do que você imagina. E antes de eu explicar um pouco mais sobre o que é inveja, vamos entrar na doutrina da nossa igreja. O que a doutrina da nossa igreja fala de fato que é inveja? Muitas vezes você pensa que inveja é só a pessoa que deseja aquilo que o outro tem. Na verdade, inveja é muito mais profundo que isso. A inveja é mais diabólico do que isso. O que o Catecismo da Igreja fala sobre o assunto? Vamos aprender? Vamos lá. Um minutinho só. Aqui, encontrei, perdão pela demora. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2539. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2539, vai dizer assim: a inveja é um vício capital, designa tristeza sentida diante do bem do outro, o desejo imoderado de querer dele se apropriar mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Complementando o Catecismo da Igreja Católica, 1 a João, no capítulo 3, no versículo 15, a palavra do Senhor fala: quem odeia seu irmão é um assassino.
e no céu não entra nenhum assassino. Santo Agostinho, como eu falei que ia citar um santo doutor da igreja, ele fala: Santo Agostinho via na inveja um pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça dos próximos e o desprazer causado por sua prosperidade. A inveja representa uma das formas de tristeza, portanto, uma recausa de caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Então, hoje vai tratar sobre isso. Querer ver Deus glorificado em vós? Pois bem, alegrai-vos com o progresso do vosso irmão imediatamente. Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seus servos souberam vencer a inveja, colocando a alegria nos méritos do outro. Aí está o ensinamento dos catecismos na igreja. Jean, eu ouvi você ler a Sagrada Escritura, eu ouvi você esclarecer um pouquinho sobre a questão do sincretismo, eu ouvi você ler o catecismo na igreja católica, mas tem algo para mim que não está ainda bem esclarecido. Eu ainda acredito no olho gordo e quero que você me explique bem mais sobre o assunto. Pois bem, o que de fato é o olho gordo? O olho gordo e o mal olhado é uma inveja. Da concepção católica é inveja. A pessoa, ela lança um olhar e os grandes exorcistas vão falar, como por exemplo o padre Wagner Baia vai falar sobre o assunto. Padre Duarte Souza Lara também tem escrito sobre o assunto, fala sobre o assunto. A pessoa consegue concentrar um mal tão perturbador no seu olhar que o mal às vezes pega. O mal às vezes pega porque concentra em seu coração, concentra em seu olhar, concentra no seu ser o desejo, a insatisfação, a tristeza com algo de bom que o outro tem, com algo de bom que o outro conseguiu, com algo que o outro tem, seja lá o que for. Lança um olhar de cobiça e ali se entristece. Pronto, Deus só fez brilhar na vida do outro. Deus só consentiu bem ao outro, a mim não. Então a pessoa começa, de fato, a inveja nada mais é do que a pessoa que se entristece, a pessoa que se sente diminuída, desprezada, a pessoa que se sente ali atrasada porque o outro passou na sua frente. Muitos desses casos começa com uma admiração até. Começa a olhar, começa a admirar, começa a achar belo, começa a imitar como modelo, até então isso não é problema. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo São Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até então, imitar a virtude não há nada de errado com isso, porque está apontando para Deus. O problema é quando a pessoa, ao querer imitar as virtudes, ela já começa a querer não mais imitar, mas querer o mal começa disfarçadamente entrar quando começa a disputar, a querer ser igual a outra pessoa, a querer ter o mesmo patamar da outra pessoa. Logo mais, imitar as virtudes, se igualar, se torna algo pouco. Ela quer ultrapassar a outra pessoa. E muitas vezes o dom, as virtudes, a graça que Deus deu a uma pessoa, o carisma de um não é o carisma de outro. 2 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre ali a diversidade de dons. E Deus deu um dom a cada um. Então tem pessoas que acabam se frustrando. Não conseguiu o objetivo de ser igual ou melhor que o outro na corrida que ela lançou dentro da sua própria consciência. Agora ela começa a se frustrar, se diminuir, ela começa a se constranger, ela começa agora a se sentir frustrada por não conseguir ser o que o outro era. De repente a pessoa agora nasce o ódio, nasce a raiva, nasce o mal dentro de si. E ali a pessoa agora começa a desejar o mal ao seu irmão. Já que eu não consegui, ele também não pode conseguir. Já que eu não alcancei, ele também não pode alcançar. Já que eu não pude ser, ele também não deve ser. E começa a declarar guerra ao seu irmão, porque seu irmão tem uma virtude que não é sua. Talvez essa pessoa tenha até outros dons que outros não têm, porque Deus deu o dom a cada um, desde lá do seu batismo.
No seu batismo, Deus infusou em vocês, a cada um de nós, uma graça diferente, um dom diferente. Deixo por aqui um exemplo. Gostaria muito de ter o carisma, o dom de cantar. Gosto muito de cantar, mas percebo com claridade que não é a minha praia. Não é o meu dom. Posso cantar por lazer meu particular, mas não tenho a intenção de querer disputar com alguém que já tem por si só o carisma, o dom, o tom, a beleza na voz. É algo que Deus deu. Então é isso que é inveja. Estou explicando por parte para que o vídeo fique bem esclarecido. E o que tem a ver a inveja com o olho gordo ou com o mal olhado? Aí é que tá. O mal olhado a gente tem a interpretar que nasce dos olhos. E de fato não é errado. Evangelho de São Mateus capítulo 6, no versículo 22 vai dizer: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho tá bom, todo o teu corpo tá bom. Se teu olho tá em treva, todo o teu corpo vai estar em treva. Então o olho é a lâmpada do corpo. Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, ele fala: do olhar nasce a concupiscência, ela liga até o nosso pensamento. Se nós consentir no mau pensamento, nasce no coração consentir um pecado mortal. O olhar nasce a concupiscência, ela vai até os nossos pensamentos. Se você não consentir, você se livrou. Se você consentir, descendo para o coração, nasce um pecado mortal. Explica Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, inclusive doutor em oração. Então, a gente tem que tomar cuidado com o olhar. Aí Jesus também explica um pouco sobre aquilo que eu quero esclarecer para vocês hoje. Jesus fala o que no Evangelho? Não é aquilo que entra de fora que nos mancha por dentro, é aquilo que sai de dentro de nós. Por isso São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer que a verdadeira conversão é interior. O exterior é uma consequência disso. Então a pessoa concentra dentro de si algo de ruim, algo de mal. O assassinato que a pessoa comete não cometeu no ato, ele começou no coração. O mal que a pessoa pratica ao próximo não começou no ato, ela começou no seu interior. O mal que desejamos para o próximo, a tristeza que nós temos do bem do próximo, ela não começou no ato, ela nasceu no coração. Por isso Jesus esclarece no seu evangelho: não é aquilo que entra de fora que nos torna impuro, é o que sai da boca para fora. Por isso que as pessoas têm a linguagem popular. A boca só fala do que o coração está cheio. Não necessariamente se apropriando dessa linguagem popular, mas pegando a carona com esse exemplo. O olhado nada mais é algo mal, um mal que você concentra no seu interior. Ao você olhar para aquilo e se entristecer para aquilo, os grandes exorcistas vão dizer que muito dos casos, como já citei, do padre Duarte Souza Lara, padre Wagner Baia, Antônio José Forte, no seu tratado de demonologia, manual de exorcismo, ambos sacerdotes vão trabalhar, não necessariamente alguns direto com o assunto, mas alguns com parte sobre o assunto. Mas o padre Duarte Souza Lara trabalha direto sobre o assunto do tema do vídeo. Estou deixando fontes aqui, muito à vontade, para que você possa também estudar e pesquisar. Então, de fato, a pessoa ela concentra o mal. O demônio, ele necessariamente não é ele o autor de todo o mal, mas uma simples brecha que você abre, ele vai trabalhar naquela brecha. Por isso o Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 10, diz que o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. O inimigo é isso. Ele encontrar uma brecha. Você, naturalmente, a inveja, ela não é um pecado por si só. Ela é uma tendência ao pecado. Mas a prática daquele ato se torna um pecado. A inveja, ela está ali dentro dos 7 pecados capitais. Dentro de 7 tendências, junto com a luxúria, junto com a ira, junto com a preguiça, aí tem a inveja, tem ali a avareza, tem o orgulho, tem a vaidade, tem a ira, tem a preguiça. Essas 7 tendências citadas são os pecados capitais. Necessariamente por si só não é um pecado, mas cada um tem uma tendência ao pecado. E antes que você do outro lado da tela diga graças a Deus eu não tenho isso, se acalme. Por isso que eu falei que o vídeo é por parte, para ficar bem esclarecido. Cada ser humano nessa terra tem uma inclinação, tem uma tendência a um pecado capital.
Alguns estão mais inclinados à inveja, outros estão mais inclinados ao orgulho, outros estão mais inclinados à preguiça, outros estão mais inclinados à avareza, outros estão mais inclinados à luxúria, à impureza, outros estão mais inclinados à vaidade, outros estão inclinados à gula, outros estão inclinados à ira. Cada ser humano tem inclinação ao pecado. O único ser humano nessa terra que pisou nessa terra que não teve inclinação nenhuma foi a Virgem Maria. Ela foi sem pecado nenhuma. Então a Virgem Maria está fora. Fora a Virgem Maria, todos nós temos inclinação ao pecado. O que fazer diante dessa situação? Combater, lutar, fazer oração frequente, pedir a graça e a misericórdia de Deus para vencer a nós mesmos e nossas más tendências. Por isso, Santo Inácio de Loyola, que é um santo e doutor da igreja, vai falar que a maior vitória que podemos obter é vencer a nós mesmos. Por isso, Santo Inácio vai dizer um pouco sobre essa realidade. Vencer a nós mesmos, vencemos nossas más tendências. Essa mal tendência, o Catecismo da Igreja Católica explica, coincidindo também com o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que é ali nós herdamos esse mal. O Catecismo chama de concupiscência, que é a herança do pecado original, descrito pelos nossos primeiros pais lá do livro do Gênesis, Adão e Eva. Então aí tá para você um pouco da explicação do que é o mal olhado, do que é o olho gordo. Para nós católico apostólico romano não existe, é superstição. Olhado não existe, olho gordo não existe. Você não precisa ter sal grosso nem olho grego na sua casa, até porque se você coloca sua fé e sua confiança em qualquer um desses itens, você comete o pecado da idolatria. Você está deixando de confiar diretamente em Deus para confiar nas coisas menos que é Deus, colocando no lugar de Deus coisas supérfluas, passageiras, sem sentido nenhum, que não te ajudará em nada. Então é preciso que a gente se abstenha desses pequenos detalhes. Não existe inveja, não existe mal olhado, voltando um pouco antes, não existe olho gordo, não existe mal olhado. Existe sim o mal da inveja. O mal da inveja tem cura. Você deve rezar, você deve orar pelas pessoas que você tem inveja, porque Deus cura tudo, tudo pode. Todo tipo de pessoa encontra em Deus a graça de uma cura, de uma libertação, de uma conversão sincera. Não importa qual seja a tua fraqueza, todos nós podemos com a graça de Deus. Deus nos chamou a ser santo, Deus não pediria algo que é impossível. Acredite na graça de Deus que Ele vai te libertando. Porém, confissão frequente, eucaristia frequente, adoração frequente, vida de oração, obra de caridade, pedir muito a Deus, pedir perdão e ser perdoado, obras que agradam a Deus, Deus vai derramar graça e vai te libertar. Se acontecer algo na tua casa, de repente alguém começou a se sentir mal e você achou que é inveja olhado, não coloque sua esperança nesse tipo de pensamento. Ore a Deus, adore a Deus. Um conselho particular: faça confissões frequentes ao sacerdote e faça a sua vida de oração. Outro ponto importante para finalizar esse vídeo: se você tem uma vida de confissão frequente, fora do pecado mortal, necessariamente você está blindado pela graça de Deus. Necessariamente você está blindado pela graça de Deus. O que é que nos livra do mal e dos ataques do mal? O estado da graça e a amizade com Deus. Claro, Jean, falar que está no estado da graça é a soberba. Não, não é não. Porque se for falar isso, a igreja errou. E a igreja não erra. Os dogmas da igreja são irreversíveis. Na graça, na amizade com Deus, não é que você é melhor que outra pessoa, mas você fora do pecado mortal, no estado da graça, na amizade com Deus, você tem uma graça particular que lhe protege. Você no estado de pecado mortal, você é mais vulnerável. Obviamente, Deus protege quem Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer. Mas a maneira como a gente ama a Deus de volta conta muito. E isso pode ser uma explicação para o estado da graça. Amamos tanto a Deus que buscamos não viver fora do estado que Deus ali não aprova, tá bom? Que você possa ficar com essa explicação. Não existe mal olhado, não existe olho gordo, existe o mal da inveja. O mal da inveja pode causar mal a outra pessoa. O mal da inveja pode abrir portas
para que o demônio haja através daquele mal e causar malefício e causar até mesmo falsa enfermidade. Põe tua confiança no Senhor, que o mal já está derrotado. Se você ficou até aqui, deixe seu comentário do que achou do vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.